Terrorismo é mandamento do Alcorão. Infundir terror nos corações dos incrédulos, matar e ser morto pela causa de Deus, etc., são exigências do profeta do islamismo, o que é praticado com fidelidade pelos grupos chamados de radicais e fundamentalistas. Isso está bem claro nos versículos abaixo colecionados pelo jornalista Paulo Lopes. Vejam os trechos do Alcorão que inspiram o terrorismo islâmico. Torá, Bíblia e Alcorão, as escrituras sagradas das grandes religiões abraâmicas, contêm contradições assombrosas. Pregam amor e solidariedade, mas também ódio, intolerância, guerra e extermínio. Entre as escrituras das religiões com mais seguidores, cristianismo e islamismo, qual ecoa mais violência? O páreo é duro, porque as duas religiões são como irmãs siamesas e em tese têm o mesmo Deus. Na Bíblia, a estimativa é que 2,5 milhões de pessoas tenham sido mortas em nome de Jeová. Mas o ponto na contemporaneidade não é identificar a escritura que possui o concentrado mais denso de ódio, mas sim saber qual delas, cujos trechos de insanidade têm obtido mais seguidores. Quanto a isso, não há dúvida. O Alcorão se destaca porque é a fonte de intolerância que alimenta os assassinos do Estado Islâmico e da Al-Qaeda, observando-se que a maioria do povo muçulmano é pacífica. Mal comparando, o Alcorão está hoje para os muçulmanos radicais como a Bíblia esteve para os líderes cristãos na Idade Média, na época da Inquisição. As transcrições abaixo do Alcorão, um livro ditado por Deus, mostram que a malignidade dos terroristas islâmicos não tem limite. Representa o retrocesso civilizatório e por isso tem que ser rechaçado. O negrito dos textos é de responsabilidade deste site. Malignidade do Deus do Alcorão. 2. Sura ou Surata 191. Matai-os onde quer se os encontreis e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a perseguição é mais grave do que o homicídio. Não os combatais nas cercanias da mesquita sagrada, a menos que vos ataquem. Mas se ali vos combaterem, matai-os, tal será o castigo aos incrédulos. Surata 3, versículo 32. Obedeça a Deus e ao mensageiro, mas se recusarem, então de fato Deus não gosta dos descrentes. 3, versículo 151. Infundiremos terror nos corações dos incrédulos, por terem atribuído a Deus sem que ele lhes tivesse conferido autoridade alguma para isso. 4, versículo 24. Também vos está vedado desposar as mulheres casadas, salvo as prisioneiras e escravas que tendes à mão. Tal é a lei que Deus vos impõe. 5:33. O castigo para aqueles que lutam contra Deus e contra o seu mensageiro e semeiam a corrupção na terra é que sejam mortos ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão e o pé oposto, ou banidos. Tal será para eles um aviltamento neste mundo, e no outro sofrerão um severo castigo. 5:36. Ainda que os incrédulos possuíssem tudo quanto existisse na terra e outro tanto de igual valor, e o oferecessem para redimir-se do suplício do dia da ressurreição, não lhes seria aceito. Sofrerão isso sim, um severo castigo.
5:37. Quererão sair do fogo, porém nunca deles sairão, pois sofrerão suplício eterno. 5:38. Quanto ao ladrão e à ladra, decepai-lhe a mão como castigo de tudo quanto tenham cometido. É o exemplo que emana de Deus, porque Deus é poderoso, prudentíssimo. 5:73. São blasfemos aqueles que dizem Deus é um da Trindade. Portanto, não existe divindade alguma além do Deus único. Se não desistirem de tudo quanto afirmam, um doloroso castigo açoitará os incrédulos entre eles. 5:82. Constatarás que os piores inimigos dos fiéis entre os humanos são os judeus e os idólatras. Constatarás que aqueles que estão mais próximos do afeto dos fiéis são os que dizem somos cristãos, porque possuem sacerdotes e não ensoberbecem de coisa alguma. 6, versículo 70. Distancia-te daqueles que tomam a religião por jogo e diversão, a quem ilude a vida terrena, e relembra-lhes que todo o ser será penitenciado pelo que cometer e não terá, além de Deus, protetor nem intercessor algum. Ainda que ofereça qualquer resgate, não lhe será aceito. Os ignóbeis serão entregues ao tormento pelo que cometeram, e terão por bebida água fervente e um doloroso castigo por sua ignomínia. 7, versículo 4. Quantas cidades temos destruído! Nosso castigo tomou a seus habitantes de surpresa, enquanto dormiam à noite ou faziam a sesta. 9, versículo 3. Eis aqui a advertência de Deus e de seu mensageiro aos humanos para o dia da grande peregrinação. Deus e seu mensageiro não são responsáveis pelo rompimento do pacto dos idólatras, mas se vos arrependerdes, será melhor para vós. Porém, se vos recusardes, sabei que não podereis frustrar Deus. Notifica, pois, aos incrédulos que sofrerão um doloroso castigo. 9, versículo 5. Mas quanto os meses sagrados tiverem transcorrido, matai os idólatras onde quer que os acheis, capturai-os, acossai-os, espreitai-os. Porém, caso se arrependam, observem a oração e paguem o zakat, abri-lhes o caminho. Sabei que Deus é indulgente e misericordioso. 9, versículo 14. Combatei-os, Deus castigará por intermédio da vossa mão, aviltá-los-á e vos fará prevalecer sobre eles, e curará os corações de alguns fiéis. 9:29. Combatei aqueles que não creem em Deus e no dia do juízo final, nem abstêm do que Deus e seu mensageiro proibiram, nem professam a verdadeira religião daqueles que receberam o livro, judeus e cristãos, até que submissos paguem o jizia. 9, versículo 34. Ó fiéis, em verdade, muitos rabinos e monges fraudam os bens dos demais e os descaminham da senda de Deus. Quanto àqueles que entesouraram o ouro e a prata e não os empregam na causa de Deus, anunciai-lhe, ó Mohamed, um doloroso castigo. 9, versículo 35. No dia em que tudo for fundido no fogo infernal e com isso forem estigmatizadas as suas frontes, os seus flancos e as suas espadas, ser-lhes-á dito, eis quem tesourastes, experimentai-o, pois. 9:73. Ó profeta, combate os incrédulos e os hipócritas e sê implacável para com eles. O inferno será sua morada, que funesto destino. 9, versículo 74.
Juram por Deus nada terem dito de errado, porém blasfemaram e descreram depois de se terem islamizado. Pretenderam o que foram incapazes de fazer e não encontraram outro argumento, senão o de que Deus e seu mensageiro os enriqueceram de sua graça. Mas se arrependerem, será melhor para eles. Ao contrário, se recusarem, Deus os castigará dolorosamente neste mundo e no outro, e não terão na terra amigos nem protetores. Deus cobrará dos fiéis o sacrifício de seus bens e pessoas em troca do paraíso. Combaterão pela causa de Deus, matarão e serão mortos. É uma promessa infalível que está registrada na Torá, no Evangelho e no Corão. E quem é mais fiel à sua promessa do que Deus? Regozijai-vos, pois a troca que haveis feito com ele. Tal é o magnífico benefício. 9, versículo 113. É inadmissível que o profeta e os fiéis implorem perdão para os idólatras, ainda que estes sejam seus parentes carnais, ao descobrirem que são companheiros do fogo. 24, versículo 2. Quanto à adúltera e ao adúltero, vergastai-os com 100 vergastada cada um, que a vossa compaixão não vos demova de cumprir a lei de Deus, se realmente credes em Deus e no dia do juízo final, que uma parte dos fiéis testemunhe o castigo. 24, versículo 3. O adúltero não poderá casar-se senão com uma adúltera ou idólatra. A adúltera não poderá desposar senão um adúltero ou um idólatra. Tais uniões são vedadas aos fiéis. 24, versículo 4. E àqueles que difamarem as mulheres castas sem apresentarem 4 testemunhas, infligi-lhes 80 vergastadas, e nunca mais aceiteis os seus testemunhos, porque são depravados. 35, versículo 14. Não clameis hoje por uma só destruição. Clamai outrossim por muitas destruições. 40, versículo 70. São aqueles que desmentem o livro tudo quanto enviamos com os nossos mensageiros. Logo saberão. 40, versículo 71. Ah, se tu pudesses vê-los, quando lhes forem postas argolas nos pescoços e forem arrastados com as cadeias. 40, 72. Até a água fervente, logo serão combustíveis para o fogo. 43, versículo 4. E quando vos enfrentardes com os incrédulos em batalha, golpeai-lhes os pescoços até que os tenhais dominado, e tomai os sobreviventes como prisioneiros. Libertai-os então por generosidade ou mediante resgate, quando a guerra tiver terminado. Tal é a ordem, e se Deus quisesse, ele mesmo ter-se livrado deles. Porém, facultou-vos a guerra para que vos provasseis mutuamente. Quanto àqueles que foram mortos pela causa de Deus, ele jamais desmerecerá as suas obras. 45, versículo 8. Enquanto que os incrédulos, ai deles, ele desvanecerá as suas ações. 45, versículo 10. Porventura não percorreram a terra para ver qual foi a sorte dos seus antecessores? Deus os exterminou. Semelhante sorte haverá para os incrédulos. 45, versículo 11. Tal não ocorrerá aos fiéis, porque Deus é protetor dos fiéis, e os incrédulos jamais terão protetor algum. 47, versículo 37. Não fraquejeis, ó fiéis, pedindo a paz quando sois superiores. Sabei que Deus está convosco e jamais defraudará as vossas ações. 48, versículo 28. Muhammad é o mensageiro de Deus.
e aqueles que estão com ele são severos para com os incrédulos, porém compassivos entre si. Fonte Paulo Lopes. Aí está a prova de que estão enganando ou enganando os que dizem que os terroristas fazem uma interpretação distorcida do Alcorão. Não sei qual razão está por trás para algumas pessoas da mídia, que sabemos serem bem informadas, ainda dizerem isso. Não há nada de distorção, mas estrita obediência ao que seu profeta mandou. Deus cobrará dos fiéis o sacrifício de seus bens e pessoas em troca do paraíso. Combaterão pela causa de Deus, matarão e serão mortos. Surata 9, versículo 111. Infundiremos terror nos corações dos incrédulos. Surata 3, versículo 151. Acreditam que o suposto anjo tenha prometido que eles não seriam derrotados, porque Deus é protetor dos fiéis e os incrédulos jamais terão protetor algum. E apesar de terem sido derrotados tantas vezes, terem perdido a maior parte do império que criaram, não percebem que eles também não têm protetor algum. Dependem exclusivamente das estratégias que desenvolveram ao longo dos séculos e da força de vontade de cada um. Quando descuidam, são pegos e ali não aparece nenhum Alá para defendê-los. Foram cegados pela fé.